Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô vendo as carinhas que estiveram aqui conosco, vocês voltaram bem para casa, deu tudo certo? Sim, Graças a Deus. Foi ótimo. Que bom, excelente. que bom. Ana, tudo bem? Tudo em ordem. Vocês todos. É que, Tudo. olha, foi unanimidade de quem fez o workshop, falou que voltou assim, maravilhado. Ai, que coisa boa. Nossa, fico muito feliz. Elisa, tudo bem, Elisa? Tudo, e vocês? Também maravilhada com o workshop, empolgadíssima. Ô, coisa boa. Não, gente, vocês todos me fizeram chorar, uma catástrofe, entendeu? Assim, borrei maquiagem. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz mesmo, de coração, viu? E muito obrigada por estarem aqui com a gente. A ideia, né, é que nós nos encontremos com uma certa frequência. A ideia é que os nossos eventos, né, os nossos webinários aconteçam às quartas. Na quarta que vem, nós só não nos encontraremos por conta do Brasil. O Brain compete com tudo, agora com o Brasil não, né, Thiago? Não tem jeito. Viu? Ó, eu nem sou muito de assistir jogo de futebol, Nem não, eu. mas a Copa do Mundo não dá para perder. É verdade. Mas vocês me solicitaram, né, para que esses encontros fossem constantes, com o objetivo da gente continuar apresentando as funcionalidades, porque, de fato, o Brain, ele é muito, mas muito extenso, e realmente, assim, passar de uma forma cuidadosa por todas as sessões, discutir o que a gente consegue esperar de cada uma, quais são as avaliações, né, como é que é esse fluxo de entrada de informação, e é algo que me deixa muito feliz, não só pela questão de apresentar o Brain, mas principalmente por continuar promovendo encontros de discussão científica na área da reabilitação. Né, assim, porque é isso que me move, eu acho que também move a todas vocês. Então, o objetivo é que a gente tenha encontros frequentes, com muita ciência, com muita reabilitação, tudo discutido com casos clínicos, com diferentes perfis, criança, adulto, idoso, diferentes condições clínicas, para que a gente vá formando, né, cada vez mais essa proposta robusta da reabilitação neuropsicológica, de todos nós reabilitadores que somos, né, cada um com a sua área de formação, mas trabalhando de uma forma integrada e efetiva em prol do nosso paciente. Então, sejam mais uma vez todas muito bem-vindas, todos bem-vindos. Ana Cláudia, a orelha dela queimou, coitada, porque nós conversamos tanto, não é, Ana Cláudia? E eu tô assim, gente, eu não consigo conversar com a Ana hoje, gente, eu não consigo conversar com a Ana. Mas eu te agradeço de novo pela generosidade de compartilhar o seu caso com a gente, de deixar com que a gente o utilize no sentido de fazer mesmo essa convergência da ciência, da prática, do brain. Muito obrigada pela sua disponibilidade e atenção. Viu, Ana? Nossa, só se eu fosse louca, né? Eu tenho mais é que agradecer. Olha que oportunidade incrível. Imagina, não é, gente? A doutora Fabrícia olhando para um caso nosso, que isso? Uma honra, viu? E o que eu não Ai, meu Deus, que alegria. aqui, nós vamos fazer depois uma chamada, só nós duas, tá? Para que Combina. eu possa efetivamente contribuir, viu? Com certeza, já tá demais. Vamos lá, então. Ana, enquanto o Tiago abre para a gente o caso da Fátima, lembrando que ela chama Fátima Brain, a gente começou a cadastrar lá na sexta, né, Ana? Foi na sexta. Caminhamos um pouco, mas muitas pessoas perderam, né, desde o início. Então, você pode, por favor, Ana, só fazer assim uma breve apresentação, falar um pouco do caso para que a gente vá passando, por favor? Ó, então é o seguinte, a Fátima, né, a família entrou em contato, uma pessoa que encaminhou para mim não foi médico, foi uma outra pessoa que conheceu meu trabalho, enfim, encaminhou. Aí eu marquei com a família, normalmente eu marco só a família, mas aí eles falaram, não, nós vamos levá-la porque ela tem consciência do que estava acontecendo.
E aí, na anamnese, eu vi que não, né? Foram, assim, relatadas muitas queixas ali da família, que ela olhava com aquela sensação, assim, né? Até sentindo raiva, né? O constrangimento, né? E normalmente eu até falo, não vai só a família para não constranger, mas eles escolheram dessa forma, então tudo bem. Então, assim, a queixa qual que é? Na própria expressão dela, ela tentar conversar, ela sempre falou isso, eu falo, parece que foge, né, a palavra. Então, assim, uma afasia muito importante. Outra coisa, assim, que ela queixou demais, como ela começou a apresentar muito problema, assim, ao dirigir, eles precisaram tirar o carro dela há um ano, quando um acidente foi mais grave, graças a Deus não teve vítima, mas ela já estava apresentando, né, vários problemas ao dirigir, mas eles não tinham a dimensão, né, do quanto que era isso. E aí, então, tiraram o carro. Aí, com isso, outra queixa muito importante dela é isso, essa perda da autonomia, da liberdade. E para ajudar, ela mora numa chácara, eles moram numa chácara. Então, assim, é cerca, assim, de, acho que uns 15 quilômetros da cidade, mas é estrada. E aí, nessa chácara, o que que tem teoricamente de bom? É uma chácara que ela tem a casa dela, ela mora sozinha. Até o Tiago e o Gustavo começaram a rir quando eu comecei a anotar tudo que ela tem nessa chácara, o que que ela faz, né? São 10 gatos, cachorro, periquito, papagaio, tartaruga, peixe, enfim, ela cuida de todos eles. E aí tem a casa, por exemplo, que é o filho, a esposa e 2 netos dela, na outra casa é a filha. Mas, assim, o que que ela também relatou para mim depois, em separado, que cada um tem seu espaço e que às vezes acontece de passar, assim, uns 2 dias sem eles se comunicarem muito. Mas aí, outro problema importante, como ela começou a apresentar mais o problema, não só na expressão, não só a questão da afasia, mas também de orientação, de memória, etc., os filhos precisaram ficar muito mais presentes e com uma intervenção. E aí isso está gerando muito conflito familiar. Ela fica revoltada porque, assim, ficou muito evidente a nosognosia. Ela não tem consciência de tudo que está acontecendo com ela. Né? Então, assim, são essas questões que a gente, né, que eu falei com a doutora Fabrícia, que mais chamava atenção, né? Então, a própria questão dela de se expressar, a questão da redução da socialização e outro problema muito importante, ela sempre foi acumuladora e agora ela está pior, a ponto de todos os cômodos da casa, segundo a Nora, estarem todos entulhados. E aí ela sempre gostou de artesanato, só que agora ela nem consegue, então ela sempre acumulou muito objeto para o artesanato, só que agora ela nem se encontra mais de tanta coisa acumulada. Então, assim, esses foram os pontos principais, né, doutora Fabrício, que a gente elencou ali como as maiores queixas dela, e aí aquilo também, né, a importância, né, da família entender, porque a família também veio assim para mim, né, é como se fosse somente a falha na linguagem, a família também não estava compreendendo memória, função executiva, etc, etc. Né, então aí numa dessa fica um confronto muito maior. É um caso muito recente, na verdade, eu acho que são 2 meses, eu falei essa primeira anamnese, depois da anamnese foram só mais, acho que 3 atendimentos, depois eu até vou olhar aqui. Mas, então, assim, está muito recente. E aí, o que aconteceu? Eu até comentei com a doutora Fabrícia, ontem mesmo seria o dia dela vir, e aí a Nora me mandou mensagem um dia anterior e falou, Ana, ela não quer ir, ela fala que ela não precisa, que ela nem tem o que fazer aí. Então, assim, aí eu, né, expliquei para a Nora, falei, olha, além desses objetivos que a gente tinha elencado, eu falei, o quanto que vocês precisam receber orientação para vocês lidarem com ela. Então, não é só o caso de se tratar de uma doença neurodegenerativa, que ela vai progredir, e que se a gente também não fizer nada, a gente vai perdendo também habilidades que ela tem hoje, né? Então, esse processo vai ser mais acelerado. Mas também como a família intervir, porque esse conflito ele está muito presente, tanto que ela até a Nora falou assim, olha, eu não vou então, eu aceitei não levá-la, porque assim, no domingo parece que eles tiveram uma briga, tanto que ela falou, ela chorou muito, foi muito estressante, ela falou, então eu preciso esperar um pouquinho, acalmar a situação, aí, até o final de semana ela vai me dizer como eles vão prosseguir, tá? Se a Fátima vai vir, vai para o consultório, o quanto que eu vou conseguir fazer esse processo todo, né, de trazê-la, de orientar a família, então, está nessa situação. Perfeito, Ana, muito obrigada. Só para que as pessoas entendam, esta piora mais pronunciada, ou chamemos de um período mais agudo, ele ocorre há mais ou menos quanto tempo, conforme relato da família?
Ah, tudo o que eles falaram desse um ano, né, que coincidiu a questão do carro. Aí, então, isso foi o pior, assim, da questão da socialização, de começar a ter conflito, porque ela já não pode mais sair sozinha, então aí a Nora tem que ir junto, e aí também dá esse, um pouquinho esse problema. Uhum. Há 2 meses que eles receberam o diagnóstico pela neurologista, porque por enquanto estava ainda também nebuloso, de falar, eu acho que é uma demência, não é? Ficou aquela coisa meio, né? E aí, há 3 meses atrás, desculpa, que a neuro falou em afasia progressiva primária. Mas o que mais acentuou, o comportamento acumulador, isso já parece que é um traço dela, mas que piorou também, e piorou a questão dela aceitar que chegou num ponto que ela precisa até de ajuda para tirar um pouquinho desses objetos de casa, até para ela poder se encontrar, e começou a repercutir negativamente na execução das atividades dela, porque aqueles cômodos todos, aí ela se perde mais ainda os objetos que ela quer, né, usar no dia a dia, então aí fica um ciclo, né, e ela não consegue fazer artesanato, porque também não tem nem espaço na casa dela, pelo que a Nora falou, do jeito que está. O filho usou um termo assim: a casa da minha mãe é a caverna do dragão. E eu sei que isso está incomodando demais eles. Então, assim, enquanto que também eles não estão conseguindo administrar essa questão e como falar com ela, então isso eu também precisaria orientá-los, porque pelo que eu senti, eles gostariam, assim, de chegar num dia, tirar ela de casa um sábado, ela voltar e não ter mais nada na casa dela. Não dá para ser assim, né? Não. Uhum. Sim, Então, é isso. perfeito, Ana. Muito obrigada. É, grande parte destas informações, Ana Cláudia já havia colocado na descrição, né? Tiago, só passa para mim, por favor. Entra lá no editar. Isso. É, perfeito. Grande parte dessas informações, a Ana Cláudia já havia adicionado. Lá na anamnese, né, Ana? Nós até fizemos uma versão mais resumida. Imagino que ela já acrescentou algumas coisas. Mas o que chama a atenção nesse caso né, agora todo mundo ligando aí, radar clínico. Nós temos um diagnóstico, que é um diagnóstico extremamente delicado, em vias de consolidação, porque não o martelo ainda não foi batido, né, Ana? Assim, há uma suspeita, há uma hipótese diagnóstica de afasia progressiva primária. E foi até interessante, que eu vou mostrar para vocês, porque lá no evento, parece-me que a Ana Cláudia conseguiu ter acesso às imagens, e a gente discutiu um pouquinho, né, Ana? Acabou que não consegui projetar lá no meu momento do curso, nós vamos discutir isso agora também. Porque no Brain nós também carregamos exames de imagem. Nós temos o lugar específico para que a gente possa acrescentar. Aliás, não só exames de imagem, por exemplo, podemos acrescentar laudos de avaliação neuropsicológica, todas as investigações clínicas, técnicas que são relevantes para o caso do paciente. Mas então, passando por aqui primeiro, vocês viram que ao clicar lá no editar, abrem todos esses campos. Embora que, num primeiro momento, quando a gente cadastre um paciente novo, são poucos os campos que aparecem disponíveis. Por quê? Justamente para que a gente ganhe agilidade no cadastro do paciente. Então, eu não vou passar por toda essa rede de informações que são relevantes. Eu posso colocar lá o nome, José da Silva, preciso de colocar a idade, porque o sistema, ele vai me orientar. Se for adulto e idoso, vai vir a seleção específica de instrumentos. Se for criança e adolescente, também tem uma outra seleção específica para esta faixa etária. Então, coloco nome, idade, é importante colocar as informações da lateralidade, em se tratando de um caso, por exemplo, de lesão encefálica adquirida, é relevante saber para que a gente até tenha, assim, o prognóstico e a projeção, né? Enfim, e é importante que preenchamos também o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica, ou que a gente entende que é um diagnóstico em vias de elucidação. Feito isto, com esse cadastro breve, que pode ser feito por você, profissional, ou até mesmo
pela sua secretária, porque é possível um acesso de secretária, para que a pessoa faça o cadastro do paciente, já agende, né, coloca as informações de pagamento. A gente vai para as específicas. Então, Ana Cláudia já colocou as informações básicas da Fátima. Próximo, Tiago. Aqui são as informações relativas à família, e é até pleonasmo, mas neste caso, a família, sem dúvida alguma, ativamente é um alvo terapêutico. Não há como Ana Cláudia trabalhar sem incluir a família, inclusive assim, desde agora. Inclusive, Ana, penso eu que com a paciente não aceitando ir ao atendimento, eu proporia o atendimento familiar. Para orientação, para psicoeducação e para que você complemente a avaliação funcional. Foi o que eu propus. Sim, porque é esperado que ela tenha resistência, e então nós até discutimos um pouco, né, Ana, por mensagem, e já que a janela terapêutica é o interesse pelo artesanato, é algo que faz parte do repertório ocupacional dela, nós conversamos, assim, no lugar da Ana, eu proporia, assim, uma sessão de arte-terapia. Nenhuma avaliação, nenhum instrumento, nenhuma abordagem. Vamos usar a atividade, porque é o caminho para a construção do vínculo terapêutico, né? Imagina uma pessoa com essa história, o nível que ela entende, assim, de vulnerabilidade, de ameaça, um ambiente já tão hostil. Então, a primeira etapa, assim, ser humano atendendo ser humano, que foi o que nós discutimos de uma forma muito profunda aqui em Belo Horizonte, é criar este espaço terapêutico. E nada melhor do que usar a atividade em si, né, que é o interesse dela. Então, enfim, aqui na família nós temos os itens... Fabrícia, a Vaneide tem uma pergunta? Vaneide. Não, é que meu celular tocou aqui, aí fala como se tivesse fazendo pergunta. Desculpe. Sem problema. Desculpas não aceitas, pelo contrário, fiquem à vontade para perguntar, para falar, viu? Então, nós vamos preencher aqui. No primeiro, nós temos lá o cadastro de membros da família, com contato, né? Onde, por exemplo, ela coloca lá Ana, parentesco outro, pode ser filha, sobrinha, nora, enfim. E aqui embaixo nós temos a dinâmica e passado familiar. Vocês estão vendo que nós temos aqui um microfoninho. Por quê? Se não quiserem escrever, não é necessário. Vocês vão acionar o microfone, falar, e o Brain vai colocar para vocês, vai transcrever o áudio de uma forma pertinente, em linguagem técnica, que isso é muito importante. Muitas vezes a gente está correndo, então ele coloca na linguagem técnica, preenchendo os campos de família, contexto e ambiente. Ana Cláudia já preencheu aqui para nós. Só um lembretezinho, mesmo que você coloque, né, fez a gravação, ele vai te mostrar, aí se de repente você falar assim, não concordei, ou ele de repente mudou uma palavra, você vai editar antes de aceitar e de ele gravar. Não é só que eu falei e vai estar ali, ele já vai salvar, não. A gente tem essa chance de editar, se precisar, e aí sim ele salva. Perfeito, Ana, perfeito. Muito obrigada. O próximo é a medicação. A medicação, nós vamos colocar o nome, vamos colocar a classe do medicamento. Vocês estão vendo lá? Nós temos o nome do medicamento. Ana Cláudia, a gente vai só simular, tá? Então, deixa eu pensar aqui. Escreve aí para mim, Tiago, por favor, duloxetina. A gente não vai salvar não, tá, Ana? Para não atrapalhar. Com duloxetina, XE. Isso. Aí a gente colocaria, vamos lá, a dosagem específica, 60 miligramas. E temos aqui o tipo de medicação. Clica aí, Thiago. Tá vendo? Ó, antipsicótico, antidepressivo, ansiolítico, estabilizadores do humor, psicoestimulante, outros. Então, vocês já colocam e o sistema vai tratar tudo isso na classe medicamentosa. A duloxetina, ela é antidepressiva.
E aí, nós temos inibidor seletivo de recrutação de serotonina. Nós temos classe, subclasse, por quê? Importante que vocês entendam que tudo no brain representa o reflexo direto do meu modelo, do modelo abrangente de reabilitação neuropsicológica. Então, a farmacoterapia está lá. Não sei se vocês se recordam. Ela é importante porque nós sabemos do efeito dos fármacos na parte cognitiva e, portanto, na funcionalidade. Então, toda a informação que está aqui dentro, ela é compilada à luz da ciência para que vocês tenham, dentro do funil, né, a gente sai aqui do amplo e vai para o específico, a compreensão de quem é esse indivíduo em reabilitação e quais são as informações relevantes dele e que, portanto, vocês, enquanto profissionais, precisam de levar em consideração. Então, está aqui o processo de acrescentar cada medicação. Obviamente, no final eu falo mais para vocês, e como qualquer sistema, esse é um sistema que está sendo o tempo inteiro otimizado, atualizado, e o que vai sair aí nos próximos dias, se não nas próximas horas, o Thiago olha para mim com a cara brava, é o bulário, que aqui vai dar tudo para vocês. Então, isso interage com aquilo, preste atenção nisso, vai acontecer não sei o quê. O paciente idoso tomando essa medicação não pode. Então, todo o bulário, todo o raciocínio da farmacologia vai estar aqui dentro. Vai sair com output, tá? Dessa parte da medicação. Você quer Fabrício, o interessante também é o seguinte, a gente recebeu feedback durante o workshop também, nas demonstrações do sistema, dessa parte, em específico dessa parte de medicamento, relacionada a quem prescreveu a medicação, quando que foi o início do uso e o fim do uso daquela medicação, porque existe um histórico ao longo do tratamento de pacientes em que usou esse medicamento nesse período, parou, começou esse novo naquele outro período. E isso a gente já colocou no sistema de acordo com o feedback que a gente recebeu no workshop. Então, você pode ver aqui que tem o prescrito por, o início e o fim do uso, e as observações relativas àquele medicamento. Isso tudo é coisa nova que não tinha antes do workshop, foi relativo ao feedback que a gente recebeu lá. Então, uma chamada para todos vocês também que estão usando o sistema, que quando vocês percebam alguma coisa que a gente pode melhorar aqui, a gente quer ficar sabendo, viu? Conta pra gente, porque isso vai se transformar em melhoria no sistema. Perfeito, perfeito. Vamos para o próximo, Thiago. Cancela, por favor. Então, passamos família, medicação. Aqui vamos, então, para a parte da informação clínica. De novo, nós temos ali o microfoninho, onde você grava, o áudio é transcrito. Como a Ana Cláudia bem lembrou, você edita, concordando ou não, e nós tivemos o cuidado de fazer com que a transcrição do áudio seja dentro de uma linguagem formal, né? Então, às vezes a gente está andando, acabou de atende domicílio, entra no carro, lembrei, entra lá e fala assim, aconteceu isso, importante acrescentar na anamnese. Já vai para o sistema, e quando vocês abrirem, já fica lá para aceitar ou não, acrescentar ou não. Tá bom? Justamente para tornar mais ágil, mais objetivo e realmente, assim, mais funcional a nossa vida, né? De reabilitador. Então, temos aqui a anamnese. O próximo passo é o diagnóstico, que a Ana Cláudia colocou como ainda em construção, por isso a pergunta, né? Assim, a interrogação. E nós temos aqui embaixo o código da CID. Qualquer diagnóstico, qualquer caso, vocês vão buscar ali e já vai vir para vocês o código da CID. Então, vamos lá, escreve para mim, cefaleia, demência, aí vem lá, demência por Alzheimer, demência frontotemporal. Então, vocês podem ir procurando, podem ir acrescentando quantos diagnósticos forem pertinentes, né? Porque muitas vezes nós lidamos com comorbidades, né? Então, vocês vão acrescentando tudo, pela busca mesmo do termo, já vai vir a descrição correta e o código específico, tá bem? Então, vocês cadastram o CID diretamente, e aqui nós temos, se tem transtorno
psiquiátrico, ou se tem lesão encefálica, ou se tem ambos, né? Os casos que eu apresentei para vocês, alguns deles eram ambos. As informações clínicas adicionais, então, por exemplo, houve um acidente, então a data do acidente, se teve ou não hospitalização, se tem risco de suicídio, uso de substância, tudo isso está aqui na parte informação clínica, porque são informações relevantes para a determinação do prognóstico do paciente. Embaixo nós temos as informações adicionais. Ana já colocou aqui os scores do Mini-Mental, da Acer, fluência. Ana, fluência 5 em 14 é no FAS? Não, o do Acer. Ao do Acer, tá. O do Acer. Ah, entendi. Tá bom, entendi. Muito bem. E aqui embaixo nós temos hábitos e exposições. Então, cafeína, tabaco, álcool. E aqui embaixo, outros sintomas físicos que sejam relevantes para o caso. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Agora voltou. Tá travando, tá travando. Estava travado. Agora voltou. Muito bem, vamos para os exames, Tiago. Aí, Tiago, vou te pedir para mostrar a página de exames. Ah, muito bem, já está tudo aí. Então, Já está aqui. nos exames de imagem, a gente pode escolher qual é, né? Então, vamos lá, temos tomografia, ressonância, PET, né? O que for o caso do paciente. E podemos colocar também outros exames de sangue, vamos lá, densitometria, quando a gente pensa no idoso, né? Vamos pensar num quadro de hipertensão, se o paciente tem algum exame clínico, mapa, Holter, tudo que seja importante para a compreensão ampliada do caso do paciente, a gente coloca aqui. Nesse caso específico, a Ana Cláudia compartilhou com a gente uma imagem, porque ainda está no processo de conclusão diagnóstica. E a paciente fez, há um tempo atrás, não foi, Ana? A ressonância. Um e ano aí, atrás. há um ano atrás. Então, não estava ainda nesse quadro tão franco, tão agudo, com tantas queixas, né? Uhum. Perfeito. Eu peguei um recorte aqui só para a gente discutir. Isso é clínico e eu acho importante compartilhar com todos vocês. Muito bem. Eu, quando recebo qualquer exame de imagem de paciente meu, eu não leio o laudo. Eu tenho pânico de laudo. Pelo seguinte, quando a gente vai fazer um exame, muitas vezes tem lá o campo indicação, né? Então, se eu faço assim, estou fazendo um exame de imagem porque houve uma suspeita de um acidente vascular. Quem for laudar tende, estatisticamente, a procurar o acidente vascular ou qualquer lesão vascular que esteja ali presente e justifica aquela situação clínica. Então, muitas vezes, passam questões que não são laudadas, ou às vezes entram, porque existe um programa, né, que calcula volume, calcula questões específicas a partir de imagens, e muitas vezes é o paciente que fica borderline, é o que está quase anormal, mas ainda está na faixa da normalidade. Então, o laudo desta paciente, ele trouxe relatos de microangiopatia, que são as doenças dos pequenos vasos, né? Que parece, inclusive, quando a gente olha no exame, que a gente chama de lesão em confete, porque são bolinhas pequenininhas, principalmente na região periventricular. Você consegue dar o zoom, Thiago, por favor? Só para aumentar para a gente? Isso. Agora desce um pouquinho, só para que eu consiga ver a imagem ao lado, que parece que tem um X, essa. Do outro lado, Thiago. Aí, chegou a asinha de borboleta, essa daí, ó. Então, distorceu um pouquinho por conta da tela, mas se vocês forem olhar, aqui a gente tem, né, assim, o ventrículo, e a gente tem parecendo, assim, pontinhos brancos mais destacados, estão vendo?
Isso é o que a gente chama de microangiopatia, leucomalácia periventricular, o que é, de certa forma, até assim, esperado em idoso, principalmente idoso que tem um quadro de hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, isso tudo não é um achado raro. Isto foi o que veio laudado, não foi, Ana? Isso. Agora, Tiago, falando bem mineiro, arreda aí para o lado, arreda bem. Anda pro outro lado, Thiago. Isso, mais um. Arreda pro... Esse aí, para aí para mim. Muito bem. Vocês estão vendo aqui, a gente tem o L de left, que é esquerdo, né? Então, nós estamos tendo aqui uma imagem de topo, de baixo, de cima para baixo, e aqui é o lado esquerdo, onde tem o Lzinho, que é o marcador. Muito bem. Thiago, vamos lá. Vamos treinar Diga-me. lateralidade e visão espacial. Nós temos aqui no meio a linha média. Passa o cursor em cima da linha média. Isso, Thiago. Isso, tudo bem. A linha média, certo? Hemisfério direito, portanto, e hemisfério esquerdo aqui. Eu tenho aqui na frente, vai aqui para mim, Thiago, assim, tá escrito o nome da paciente, nessa regiãozinha aí da frente, bem com o seu... Isso, Thiago. Faz um círculo aí para mim. Isso, Thiago, muito bem. Pode parar aí. Essa é a região pré-frontal e frontal. Atrás do quadrado do Tiago, nós temos parietal. E lá no fundo, no posterior, a gente tem o occipital. O temporal está embaixo. Nós não estamos conseguindo ver. Aí, vamos lá. Isso foi laudado como normal. Nós temos uma paciente com uma suspeita de afasia progressiva primária. Você sabe, ela é destrana. Perfeito. Subentendemos, então, que na paciente destra, nós temos a questão da contralateralidade, a área predominante de linguagem seja o hemisfério esquerdo, correto? De uma forma bem superficial, a área da linguagem fica onde, pessoal? A Aline falou, mas está com o áudio desligado. É esquerdo, né? Frontal esquerdo. Frontal esquerdo. Tiago, você vai ver. Fala comigo. Você é o meu piloto de que é objetivo exame de imagem. Muito bem. Você está com um quadradinho aí do lado direito, certo? Pessoal, prestem atenção na região que o Tiago colocou. Normal, tudo bem? Eu tenho as circunvoluções, eu tenho as voltinhas com giros, e o espaço entre o encéfalo e a caixa craniana, ele está uniforme, tudo bem? Tiago, faz o quadradinho do outro lado aí para mim. Tá igual, gente? Não. Tem um buraco. Que E assim, é bem evidente, né? Não foi laudado. Tiago, aumenta, por favor, o quadrado para incluir esta região. Muito bem. O que nós temos? Nós temos uma discrepância absurda. Agora eu quero que vocês me acompanhem. Uma discrepância absurda quando eu comparo com o lado direito. Então, eu tenho aqui um processo de hipotrofia. Eu tenho um espaço... Tudo que está preto é líquido. Não tem que estar preto aí. Tem que ter massa encefálica. Não tem. Então, vocês observam. Aí, querem ver como fica mais ainda evidente? Se nós pegarmos parietal final e temporal, o padrão que vocês estão vendo do quadrado que o Tiago fez, para trás. Se vocês forem pensar nesta volumetria, não é a mesma coisa em lobos frontais. Estão vendo? Não foi laudado. Dica de ouro. Dica Fabrício e dica Brain. Observem imagem. Não leiam laudo. Porque isso não é um achado circunstancial. Considerando a queixa da paciente, com um provável diagnóstico, que imagino eu, obviamente, ele é muito mais clínico. E outra coisa, isso não é um quadro que está aí há 3 meses. Esse exame está aí há 1 ano. Aí, é o que eu sempre digo,
É a riqueza do ser humano, sendo humano, enxergando o humano do outro lado, com toda a ciência que nós estamos trabalhando aqui para entregar para vocês. Ela demorou um bom tempo para apresentar os sintomas. Ela adaptou enquanto ela pôde. Então, a bagunça na casa talvez hoje esteja realmente no nível crítico, mas não foi algo que bagunçou de ontem para hoje. Ela vem nesse processo. Certo? Então, se a gente pensar no correlato estrutura-função, ele é muito mais que verdadeiro, mas o que me mostra ainda mais o nível de reserva cognitiva dessa pessoa. Porque com uma imagem como esta, de um ano atrás, a situação só piorou há alguns meses. Então, entendam a capacidade absurda assim, de adaptação. Lembram Agora. que eu discuti? Não é que o cérebro é esse órgão criado para a adaptação da espécie e que ele vai o tempo inteiro lançando mão de todos os recursos para que a gente sobreviva? A Fátima é uma sobrevivente. E a Fátima tem muitos recursos, que a Ana Cláudia vai brilhar e trabalhar da melhor maneira, eu tenho a certeza disso. Mas é importante, enquanto cientista e clínica da área, eu não podia deixar essa imagem passar. Fez sentido, Ana? Certo? E eu acho que essa paciente precisava de um PET scan, porque o PET, além de dar informação estrutural, ele vai dar para gente a informação funcional, né? Assim, por captação de glicose, ele vai falar sobre a funcionalidade, principalmente dessas regiões. Não só da que está com essa, das regiões comprometidas, mas principalmente, Ana, das que não estão, para que a gente trabalhe com as funções integradas em reabilitação. Então, eu acho que você Larissa, Fabrício tem que dar uma aula de exames de imagem. Vou dar. Amo. Gente, fantástico. Falei para vocês. Neuroanatomia, para mim, tinha que ser do primeiro ao último período, entendeu? Imagem, então, é surreal. Prestem atenção. Eu quero que vocês me contem. Façam um exercício de pedir exame de paciente de vocês. Vocês vão ver. Vocês vão achar disso daí, assim, para pior. Então, Ana, precisa do PET scan, entre em contato com a colega neuro, porque precisa de avaliar padrão metabólico, porque a gente vai entender área funcionando dentro da normalidade, área hiper e área hipofuncional. Isso vai ajudar demais. Voltemos para o brain, Thiago, por gentileza. Então, esta imagem está lá carregada, faz parte do registro da paciente, tá bom? E tudo isso, o brain está lá entendendo, integrando para mostrar o caso para vocês. Preenchemos isso aqui. Eu quero só que vocês deem uma olhada nesse resumo aqui, que está ao lado direito de vocês, onde tem análise, ações urgentes. Isso tudo vocês vão escrevendo e o brain, ele vai carregando para vocês, ele vai começando a compilar os dados e trabalhar de uma forma sempre clínica, objetiva e terapêutica. Olha para vocês verem, a primeira ação urgente, agendar avaliação neurológica prioritária para esclarecimento diagnóstico. Iniciar suporte cognitivo e fonoaudiológico quanto antes para retardar o impacto funcional. Orientar a família sobre sinais de alerta para a perda de autonomia e mudanças comportamentais. Então, isso, a inteligência, a ciência estão trabalhando de forma orquestrada para irem guiando vocês no passo a passo, tá bem? Vamos lá. Vida e trabalho, aqui nós temos rotina diária e funcionamento ocupacional, que a Ana já preencheu. História do desenvolvimento e acadêmica. Então, aqui ainda é muito mais específico para criança, adolescente, né? Então, o brain, ele é para o autismo? Não. O brain, ele é a ciência da reabilitação, aplicada para qualquer paciente, para diferentes perfis, criança, adulto, idoso, certo? Próximo. Fizemos todo esse cadastro. Ana Cláudia colocou lá atrás a idade da Fátima.
veio aqui para vocês, inventário de queixas cognitivas adultos e idosos. E o inventário de queixas cognitivas geral. Se fosse criança e adolescente, viria o de criança e adolescente e o geral. O que é o inventário de queixas cognitivas adultos e funcionais? É a minha avaliação. É a avaliação que eu desenvolvi, funcional, relacionada a cada construto cognitivo, que vai trazer para vocês, de uma forma objetiva e integrada, porque depois ela mostra, por domínio cognitivo, o nível de incapacidade, o nível de comprometimento funcional, considerando os diferentes construtos cognitivos, atenção, memória, funções executivas, aprendizagem, cálculo, linguagem, praxia, orientação, e lá embaixo ainda tem questões de humor e ansiedade. Então, vocês vão preencher. Ô, Tiago, eu quero ver o resultado, por favor. Ana, você acabou de responder essa? Acho que faltaram só 2 perguntas não respondidas aqui. Vamos Ana, chegar pronto. nelas. Vamos para nós, então. Só para que vocês entendam, Tiago, vai só um pouquinho devagar. Tá vendo aqui, ó? Funções executivas, inibição, autocontrole e motivação. Então, tem as perguntas específicas por construto cognitivo. Aí, vamos ver. Ana, se falta alguma coisa. Desculpa, eu não vi que estava faltando. Na verdade, o erro foi meu. Eu estava preenchendo junto com você. Opa, uma é essa aqui, ó. Ah, Cecília. Ô, Cecília, você tá aí? Essa- Ainda não te vi, não. Tiago, lê para mim, por favor, que eu estou com uma lente. Eu estou enxergando. Leio. Que horror. Permanece remoendo sentimentos negativos por muito mais tempo que o normal. Sim, isso acontece frequentemente. A outra que tá faltando. Vamos chegar na outra que tá faltando. Desculpa passar rápido assim, gente. Ó, A 5 é. Aqui. sensação Sensação. de que parte do seu corpo não lhe pertence. Não, isso não, nunca. Pronto, Preencheu? preenchido. Ah lá, Tiago, volta. Ó, o 100% lá em cima. Hum, 100% preenchido, mostra, para que a gente volte e complemente, tá bom? Ótimo. Tiago, deixa eu só responder a pergunta da Cecília, enquanto você vai mostrar para mim. Cecília, posso enviar os questionários para um familiar responder à distância, certo? Pode. É uma das atualizações que a gente vai subir por agora. A gente vai selecionar, mandar um link, a pessoa já preenche, não é isso, Tiago? Que pergunta boa essa, Perfeito. Cecília. A Tem gente várias, é uma eu comecei a usar total. maravilha. Isso é uma coisa que a gente imaginava que fosse ser um requisito mesmo. A gente chamou de o portal do paciente. A ideia é você gera com qualquer um desses instrumentos, os que nem todos fazem sentido isso, né? Porque alguns você precisa realmente ter uma habilidade maior para responder junto com o paciente, mas alguns desses instrumentos você pode. A ideia é que você mande um link ou para um familiar e amigo ou para o paciente em si para responder. Então, essa funcionalidade está vindo. Eu enviei, eu fiz isso. Só Tá. que eu estou entendendo que ainda não estava pronto, né? Já está pronto para teste. Seria legal, e vamos até conversar para ver como é que foi sua experiência, para ver o que você achou, o que seu paciente achou. Não, aí ela não recebeu. Eu não sei onde que foi o Ah, furo. tá. Se é Beleza. meu, entendeu? Eu preenchi lá os dados, telefone, e-mail, tudo. Aí eu Tá. perguntei hoje, um dia depois, e ela falou que não recebeu, aí eu não Não recebeu a tarefa, tá. É. Tá bom. Vou olhar isso para você, Cecília. Tá. Obrigado. Filha, e não só isso, o que está vindo aí também é assim a interface com o paciente. A gente prescrever atividade, a gente montar a rotina e o paciente ter acesso do telefone em casa ou mandar para um familiar para acompanhar e monitorar, para fazer essa avaliação, como a gente sempre faz, né? Vamos lá, assim, o registro, por exemplo, da linha de base, pré-intervenção.
Quantas vezes por semana fulano perde a chave, faz isso, aquilo. Então, isso tudo vai para o paciente, para o familiar, enfim, o cuidador, para nos ajudar nesse processo. Então, não só a avaliação, mas também o processo da reabilitação. Prescrição por semana, de atividades, tudo. Uhum. Tá, posso perguntar só mais uma coisinha? Claro. O lugar de Claro. anexo, independentemente do tipo de anexo, é ali no exame, certo? Não tem outro lugar. Se eu quiser anexar um desenho, por exemplo, a foto de um desenho, um outro, é ali, uma foto, uma imagem, entendeu? Eu subo ali também. É porque eu uso muito isso, sabe? Entendi. Você queria colocar no prontuário, é isso? É, Prontuário, é no prontuário, Thiago. bom, Me qualquer fala- lugar que eu possa achar, entendeu? Que hoje eu precisei. Aí eu subi no exames, que aí aceitou, entrou. Eu falei, ok, sabe? Sim. Mas ficou como se Ah, fosse um legal. exame, não é? Eu tenho E muitos essas amigos. imagens, Cecília, você usa elas para quê? Nossa, eu uso na construção do caso, para, nossa, muita coisa, autoimagem, Né? percepção, Tá, escrita com a legal. própria escrita, às vezes uma carta. É. São tantas atividades que a gente faz e que eu fotografo para não perder, entendeu? De repente, o prontuário, então, Prontuário. o que vocês acham? O prontuário é o lugar certo para isso? Eu acho que sim. Em Eu acho geral, É o prontuário, Cecília, e a gente vai ter também, que deve vir agora nos próximos dias, que os meninos já estão subindo, por exemplo, o teste do relógio. Vocês vão Isso. teste do relógio, não só a pontuação, mas o exame, porque Isso. aí vai ficar, né, sei lá, 3 meses atrás, atual, vocês vão conseguir acompanhar longitudinalmente. Bem como também o campo da escrita, né, sei lá, paciente com Parkinson, criança que vai trabalhando, também colocar a produção, né, textual, para que a gente vá acompanhando o progresso. Então, vai poder subir no prontuário e vai poder subir nos testes específicos. Beleza, ótimo. Autoimagem, por exemplo, a cópia lá dos pentágonos, né, do Minimental, os exames, os desenhos tem CERAD, MoCA, entendeu? Isso, ótimo. Poder fazer isso também. Deixa eu só fazer uma perguntinha. E, por exemplo, a questão de estar no prontuário, mas como o próprio sistema, depois ele emite, né, esse relatório, enfim, o fato de não poder. Como que fica assim? Vai que tem alguma imagem que a gente não queira que apareça, mas aí no prontuário não vai poder alterar, não é? Eu não posso, a partir do momento que eu já registrei ele no prontuário, tá ali, depois eu não vou editar o prontuário. E se acontecer alguma situação que de repente falar assim, ah, mas não seria bom mostrar essa imagem, sei lá, porque pediram um relatório, um laudo de algum lugar que de repente eu posso achar que não é o caso de ter a imagem. Aí como que fica? Aí, ele estando no prontuário, eu não vou poder mexer. E não era melhor então estar em outro lugar? Mas Tá no sistema. vamos supor, quando você imprimir o pronto, se for o caso de você imprimir o prontuário, né, assim, você vai imprimir as suas evoluções. Para a imagem, só se você ticar que quer as imagens. Ah, entendi. Isso é um Tá, ponto. Agora, entendi. por exemplo, relatório. Você vai encaminhar um paciente para a Cecília. Aí você vai imprimir ou na integralidade, ou você vai selecionar, você vai personalizar o que você quer mandar para ela. Tem essas duas opções. Certo? Mais dúvidas, Cecília? Eu queria complementar uma dúvida. Vai lá. Tá. Simone, eu recebi sua pergunta. Vou responder, tá? Só para você ficar sabendo. Já vi aqui. Eu queria complementar só o que a Cecília falou também, de anexar produções dos pacientes, que às vezes eu faço pequenos vídeos de registro de evolução da atividade, que eu trabalho, às vezes para mostrar para a família e para o próprio paciente, né? Às vezes na função executiva e tal. Tem como anexar pequenos vídeos aí? Em algum espaço? Vamos trabalhar com imagem e vídeo. É o que está para subir aí em breve. Tá, e eu consigo enviar link de vídeo, de teste,
para outras pessoas, eu vou conseguir enviar para profissional, algum familiar, alguma coisa assim? É o que a gente estava conversando, sim, Priscila. Você quer que algum familiar preencha um questionário específico. Vamos supor, o caso da Ana Cláudia. Ela quer que a nora preencha um inventário de queixa cognitiva, que ela já fez com a paciente, é um caso de anosognosia. Aí ela vai comparar o que a família entende como incapacidade e o que o paciente entende, que ela quer pegar a discrepância. Ela pode mandar. Vocês vão conseguir encaminhar. Tá joia. Tá bem? Isso aí. Tá joia, obrigada. Imagina. Simone perguntou aqui, Cecília, já vou ler a sua, tá? Que eu vi que você escreveu aqui na sequência. Simone, onde acrescenta avaliação neuropsicológica? Simone, avaliação você pode acrescentar lá nos exames, ou como eu gosto de fazer e faço. Lá na CIF, vamos supor, você está preenchendo funções intelectuais. Daqui a pouco eu vou abrir, vou mostrar para vocês. Tem um item em cada código, investigação técnica, ou exame técnico. Você pode colocar lá, marcar exame técnico e colocar, conforme avaliação neuropsicológica, para paciente estar no percentil 90, foi aplicado o teste VAIS. Então, você pode colocar o resultado da avaliação neuropsicológica casado com cada código da CIF, ou você coloca lá no exame, onde você pode fazer o upload do laudo que você recebeu, tá bom? Começa a evoluir no prontuário. Vou ler a pergunta assim. Quando eu começo pode falar. Essa pergunta só voltando na pergunta da Simone, que eu acho que, Simone, você... essa não é a primeira vez que a gente tem essa pergunta, desde o workshop. Teve algumas pessoas que fizeram essa pergunta. Então, a gente já está começando a pensar em uma solução para onde colocar essas avaliações neuropsicológicas que já vêm com o paciente, né? São como se fosse um exame, né? Igual a Cecília falou mesmo. Não, isso. Então, a gente vai colocar... Vamos ver onde é que vai ser o melhor lugar dentro do Brain para colocar isso. Por enquanto, tem um campo o Fabrícia falou mais cedo, de informações adicionais dentro da aba de informações clínicas. Se você colocar um resumo do que aconteceu lá, igual você viu que a Ana fez, sim, na paciente dela, é um lugar legal de colocar isso, mas a gente já está pensando onde colocar essas outras coisas lá. Cecília, eu estou vendo a sua pergunta aqui também, eu vou querer entender um pouquinho mais, talvez eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente conversar sobre isso. Beleza. Aí, Thiago, você conversa direto com a Cecília? Fica melhor? Claro. Converso. Ótimo, obrigado. Obrigado a você. Aí a Cecília mandou 2 perguntas. Essa da evolução, Thiago, e a outra... E a do relatório. Sim, edita, Cecília, edita, personaliza. Hoje o relatório é PDF, você ainda não consegue editar, mas a gente já também, essa é uma pergunta que já veio algumas vezes, e a gente está trabalhando numa solução para isso. E a gente está deixando também, os meninos estão só desenvolvendo o template final, porque o relatório ele vai vir com o Brain, e ele vai vir com campo personalizado, sei lá, vocês colocarem o nome da marca de vocês, da clínica de vocês, o nome de vocês. O né? logo Então, também. Isso. Já está. O logotipo também, vocês vão... deixa eu ver se isso já está lá, a gente estava testando isso recentemente. Tá vendo aqui que tem um... Vocês estão vendo? Sim. Que você consegue colocar o logo da empresa. Então, a ideia é que você que tem essa habilidade também para colocar não só o nome do negócio de vocês, como o logotipo também. Isso vai aparecer em todos os relatórios. Já vai ficar personalizado, né? É. Ótimo. Thiago, volta lá então para mim, para a gente só mostrar os domínios do inventário cognitivo. Você quer voltar dentro do... Não, no... Isso, muito bem. Então, cada domínio tem as suas respectivas perguntas funcionais. O de criança e adolescente adaptado para as faixas etárias, adulto e idoso também. Então, aqui, o sistema já vai começando a entender, né,
esse mecanismo, cognição, funcionalidade, emoção e comportamento. Passado aqui pelo inventário cognitivo, nós vamos para os corsets. Paula Lima. Tiago, você responde ela aí para mim? Respondo. Ótimo, que aí eu mostro aqui, a gente vai conversando. E a Paula vai nos acompanhando. Então, aqui nós temos os corsets. Para quem não conhece, nós temos a Classificação Internacional de Funcionalidade, que ela é irmã da CID, né? A gente tem a Classificação Internacional de Doenças, e a gente tem a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. A CIF em si, ela integra mais de 1.400 códigos, divididos em funções e estruturas do corpo, atividade e participação, contexto, ambiente, só que é inviável, impraticável na clínica que nós apliquemos toda a integralidade, então nós temos a construção de corsets, que são conjuntos-chave, que abarcam todos os códigos relacionados a uma condição clínica. Todos esses corsets, nós temos aqui adicionados. Clique para mim, por favor, Thiago. Criar corset. Aí, vai abrir a lista toda. Então, nós temos desde função cardiopulmonar, acidente vascular, artrite, autismo abrangente, adulto comum, autismo criança juvenil. O paciente tem algum quadro neurológico, eu não sei o que é, vou usar o corset breve agudo neurológico. Você não precisa de saber. Só olhar a lista, você vai conseguir selecionar. Não tem. O caso da Ana foi excelente por isso. Não tem um corset para afasia progressiva primária. Mas existe um corset para demência, o breve e o abrangente, que nós escolhemos, tem que usar. Você já fez, né, Ana? Fez até o demência abrangente. E nós escolhemos depressão, porque é uma paciente que tem um rebaixamento de humor. E nós escolhemos, separadamente, itens específicos da CIF para complementar. Tá? Isso, Thiago. Então, eu não... Vamos lá. Vai lá no Criar Corset outra vez para mim, por favor, Thiago. Isso. A paciente tem uma dificuldade, vamos lá, de linguagem. Eu escrevi linguagem, escreve para mim. Por gentileza. Ótimo. Veio todo o código de linguagem. Não sei o que eu tenho que fazer. Só ler a descrição. Conforme o caso do seu paciente, todos esses, alguns desses, quais mais se aplicam no sentido de trazer uma informação que seja relevante terapeuticamente. É isso que vocês vão fazer. Então, com tudo isso, o que o Brain faz ele unifica. Por exemplo, eu tenho código de memória lá no corset de depressão e tem o código de memória lá no corset de demência. Ele não repete, ele junta. Ele integraliza, ele cria um corset personalizado para a Fátima. O que a Ana vai fazer depois? Já preencheu ela vai usar o mesmo para fazer a reavaliação. Aí ela vai mensurar a eficácia da intervenção. Vai comparar pré e pós. Certo? Então, aqui vocês selecionam o corset. Não tem nenhum. Meu paciente tem uma coisa que eu não sei o que é. Ele tem problema de memória. Vou lá escrever memória. Acrescento. O paciente, ele tem um comprometimento visual. Vou lá e acrescento visão. Vejo qual que se aplica. O meu paciente apresenta uma alteração comportamental. Emoção, comportamento, vou colocando e vou acrescentando código. Eu faço o que eu quiser para o meu paciente. Nem no site direto da OMS vocês conseguem fazer isso. Aqui vocês conseguem fazer e já fica a avaliação da eficácia da intervenção, porque é um dos instrumentos que vocês vão usar para comparar pré e pós. Certo? Muito bem, Thiago, por favor. Pode cancelar e ir avante. Preenchemos inventário cognitivo, preenchemos corset, agora nós vamos para os questionários.
os questionários que nós já começamos a mexer. Eu conversei com algumas de vocês. Vai lá para mim nos questionários, Tiago, por favor. Eles já estão aí. E uma coisa que eu acho legal falar, Ana já preencheu. A CATS, o QDE, que é um outro questionário meu, que eu traduzi, adaptei e validei para o português, que está aí, é um questionário funcional, que envolve principalmente a interface funções executivas e capacidade prática, capacidade funcional, ocupacional. Então, o Brain entrega para vocês não só o score, como a interpretação. Então, na CATS, a paciente apresentou o score total 6, que indica independência completa para as atividades básicas de vida diária. Apesar do contexto clínico de suspeita de afasia progressiva primária, não há impacto funcional observado nas atividades básicas neste momento. Isso é o Brain que interpretou e está contando para vocês. A mesma coisa que o questionário de dificuldades executivas. Então, aqui, ó, o índice dela foi classificado como grave, sugere comprometimento executivo e funcional importante, com dificuldades frequentes em múltiplos domínios cognitivos do dia a dia. Esses achados são compatíveis com um quadro neurocognitivo significativo, possivelmente relacionado à suspeita de afasia progressiva primária, com impacto relevante na autonomia. Isso é o Brain que contou para vocês. Isso é o modelo da reabilitação funcionando aí atrás, no background, que entrega isso. Assim como estes, todos os outros que vocês preencherem vão entregar para vocês o score e a interpretação científica conforme o modelo da reabilitação. Em breve, muito em breve, questão de dias, nós vamos ter inúmeros outros questionários e instrumentos cognitivos. Pfeffer, MoCA, AIB, SERAD, Minimental, FAS, relógio, fluência semântica, RAD, GDS, fora os que nós já temos aqui, a escala de estresse de cuidador, nós já temos, a ansiedade e depressão já está até aí, temos os questionários... O Acer também, né? O Acer também, obrigada, Ana, isso mesmo. Você até cadastrou lá atrás, né? O questionário de crenças, temos a escala de modo de enfrentamento de problema. Ana, por favor, preencha a EMAP para nós. Aí nós vamos pegar tanto da Fátima quanto do familiar, tá bom? Desce um pouquinho, Thiago. O questionário de gestão de tempo é um questionário fantástico que eu também adaptei, principalmente para adulto com queixa desexecutiva, TDAH, transtorno bipolar, depressão, autismo. Nós temos o RUCOL, que é o questionário de qualidade de vida, né, da OMS. Pode descer, por favor, Thiago. Para quem faz pesquisa, eu deixei também o Critério Brasil, porque vocês vão conseguir colocar o paciente, né, nos níveis específicos. São esses. E os outros que entrarão aí logo na sequência. Bom, pessoal, Eu acho que a gente está no horário, né, Fabrício? Não sei se a gente deixa o resto para a semana que vem. A Tatiane, você tinha uma pergunta? Eu só queria, tudo bem? Essa análise e essas ações urgentes também é gerada não a partir dos questionários, mas pela história toda, pela... Tá. Aí, Thiago, só para responder a Tatiane, volta para mim no dashboard maior. Então, a gente sai. Aqui, tá vendo? Isso também, queria saber. Uhum. Então, o nível dessa paciente de risco é alto. Por quê? É um quadro de comprometimento grande cognitivo funcional, prejuízos graves. Vocês podem até olhar. Do lado aqui esquerdo, o Brain, ele faz para vocês, lembra que eu apresentei a pirâmide cognitiva? Uhum. Ele desenha para vocês a pirâmide. Então, grande parte de toda a queixa da Fátima, 50% está relacionada a funções executivas. 25% atenção e 25% memória. Representa. Não é isso que a gente está falando? De um déficit executivo? E olha lá embaixo, eu tenho um grave prejuízo de linguagem, é o que está lá no topo, 70% de linguagem, junto com a aprendizagem, não aprende.
porque tem um comprometimento de linguagem e a depressão. Então, aqui eu tenho um raio-x cognitivo-funcional da paciente, nos gráficos à esquerda, e nós temos a análise, que isso tudo é o quê? A integração de todas essas informações com o meu modelo funcionando atrás, ciência. Então, conforme a gente vai preenchendo, ele vai gerando, vai deixando mais robusto essas recomendações. É isso. Perfeito. Então, nós temos o nível de risco alto, as ações urgentes, os fatores de risco, fatores de proteção e recomendações. Sim, Tatiane, quanto mais informações você acrescentar, mais rico, mais detalhado vai ficar essa análise. Então, isso aqui tudo, a gente nem falou da intervenção. Eu estou só falando da avaliação. Até aqui, tudo bem, pessoal? Ana, você pode preencher a EMAP para nós. Tiago está trabalhando muito, vai subir o inventário neuropsiquiátrico, para que você coloque também, preencha com as informações da Fátima, porque eu acho que é uma informação pertinente. E aí, podemos voltar no nosso próximo encontro, a partir desses novos dados que a Ana vai colocar, e a gente ir para a intervenção? Ana Cláudia, você está de acordo? Sim? Perfeito, perfeito. Pode ser, pessoal? Ok. Gente, o Tiago, fazendo meu para casa, pediu para perguntar, viu? Vocês que já estão usando o Brain. Como é que está sendo a experiência? O que vocês estão achando? E vocês, que eu estou vendo, tem muita gente que chegou agora, que não usa ainda, né? Assim, como que vocês pensam? O que vocês entendem disso até agora? É isso, Tiago, é para perguntar? Corrige. Maravilha. O meu Brain é outro, ele é o da tecnologia. O meu eu já encerrei, agora é com você. Posso falar? Cecília, vai. Por favor. Eu estou bem encantada com a ferramenta, né, como um todo, com a plataforma. Eu sinto que eu preciso incorporar, aprender a usar, rever alguns pontos aqui hoje, está sendo bem importante. Que bom. Sabe, eu estou sentindo que eu preciso de um certo treinamento mesmo. Perfeito. Também tirar as dúvidas me aliviou bastante. Sabe? Saber que está a caminho, isso, aquilo outro. Que eu uso um prontuário eletrônico já há muitos anos. Sim. E fazer essa migração parece que vai ser maravilhoso. Entendeu? Então, eu estou nesse momento, assim. Eu tenho uma questão que é migrar tudo, né, que eu tenho, pelo menos os pacientes que eu atendo hoje, para o Brain. Então, assim, eu estou tendo esse trabalhinho, mas já falei com a secretária, ela está ajudando, a gente está migrando. A transição, né? Qualquer transição dá um pouco mais de trabalho mesmo. Mas eu estou bem animada. Estou achando incrível, Fabrícia, que trabalho é esse? Que bom. Meu Deus, surreal, assim. Tomara que você tenha muito sucesso mesmo com esse investimento, né, da sua carreira inteira. É admirável, parabéns. Muito obrigada, viu? Parabéns, Thiago, também, que está trabalhando assim, loucamente. Eu queria perguntar, rapidinho. Priscila. Uhum. Eu ainda não, nessa semana, eu ainda não comecei a usar o Brain, mas vou começar a usar, acho que vai me ajudar muito em várias coisas. Mas eu queria entender se as informações, é meio leigo que eu vou perguntar, eu vou colocar as informações dos meus pacientes. Vai ter um banco de dados remoto que vocês vão ter acesso, vai ficar guardado num grande banco de dados. Quem poderá ter acesso a essas informações além de mim? Como que funciona isso? Priscila, cada uma de vocês, quando assinam o Brain, vocês têm o seu pedacinho do Brain, é só seu. Ninguém mais tem acesso, a não ser quem você dê acesso, você mesmo. Então, assim, pela sua conta. Os dados que você coloca dentro do Brain, eles são seus, não são nossos, não são de mais ninguém.
e só você tem acesso. A não ser, de novo, a não ser que você permita que outras pessoas tenham acesso àqueles dados. Eles são completamente seus. Isso é garantido por nós dentro do termos de serviço que a gente colocou no mercado quando começou com o Brian. É uma pergunta excelente mesmo, viu? Ótimo. Eu fico preocupada com essas coisas de segurança, tecnologia, ficar aberto dado, como é que é, se é fácil alguém roubar dado. Isso, muita, né? A gente, isso. eu tenho que perguntar, que eu sou meio leiga nisso. Mas que bom, gostei de saber disso. Mas isso é uma preocupação excelente. A gente tem, né, principalmente, estamos lidando com dado muito sensível, dado de paciente. Então, assim, nossa, eu vou te falar, se tem uma coisa que me mantém acordado à noite, né, com essa questão do brain, é isso, porque a gente leva muito a sério essa questão de segurança de dados relacionados aos pacientes. Obrigada. Aline? Oi, boa noite. Não, é incrível, né? Acho que como a Cecília falou, eu estou treinando também, né? Mas eu gostaria de saber se a gente pode ir mandando as informações para o Tiago, porque, por exemplo, eu também tenho público de dependência química. Então, internação, quantas internações, se pode ter esse campo, né? Então, transtorno de neurodesenvolvimento, porque ali só tem de lesão e de transtorno psiquiátrico, né? Então, talvez colocar transtorno de neurodesenvolvimento. Então, assim, conforme a gente vai usando, a gente vê a necessidade desses campos, né? E até as nossas próprias, a Cecília colocou das atividades, né? Eu acho que dentro da evolução do prontuário mesmo, eu acho que, porque daí a gente está evoluindo mesmo o paciente, né? Então acaba ficando mais fácil até para a gente acompanhar. Mas é isso, e parabenizar, porque é riquíssimo. Que bom. Obrigado, Aline. Deixa eu falar com vocês, tem uma. Deixa eu tentar mostrar isso aqui rapidinho. Aí só porque eu falei isso, eu perdi a tela aqui. Achei. Tem esse botãozinho que fica meio escondido aqui no meio da tela, tá vendo o feedback aqui? Essa é uma forma para vocês darem feedback para a gente. E pode escrever o que quiser aqui, tá? A gente está bastante prestando atenção no que vem por aqui. E quando você escreve isso numa tela, a gente sabe em qual tela que foi, e você pode você não precisa, talvez, dar o feedback com muito contexto. Você escrever já na tela, a gente já sabe que é ali. Então, se tiver sugestão de coisa para adicionar, sabe, o que for que vier na sua cabeça quando você estiver usando, questão de facilidade de uso, olha, não achei a informação, gostaria de poder colocar isso aqui ou isso ali, pode usar isso já dentro da plataforma, ou pelo WhatsApp, gente. A gente também tá, WhatsApp, Instagram, estamos monitorando tudo. Mas fica mais um local aí para vocês poderem conversar com a gente. Perfeito. Aline, e histórico de hospitalização está lá dentro de informação clínica. Então, assim, aqui, hospitalização. Ah, tá, faltou fuçar essa parte. Aí tem aí, mas eu acho muito pertinente a gente, sim, já vamos providenciar o campo transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito, perfeito. E Cecília, né, e todos vocês, a nossa ideia de fazer esses encontros recorrentes é justamente, de novo, para esse momento de troca, de discussão, de ciência, e para que a gente vá trabalhando, assim, fazendo esse treinamento específico, porque é muita coisa. Os meninos até fizeram um canal no YouTube, que eles estão subindo lá, vídeos curtos, como cadastrar paciente, como usar a agenda, como cadastrar cobrança, personalizar a cobrança, fulano paga X, ciclano paga Y. Então, tem esses vídeos tutoriais, mas vocês já me conhecem, né, de longa data. Eu gosto de conversar, de trocar, de escutar, de discutir. Então, os webinars, eles vão acontecer com frequência. A minha ideia, a nossa ideia é que seja semanal. Então, a gente volta com o caso da Ana Cláudia, MEP, Inventário Neuropsiquiátrico, porque são informações que vão nos ajudar, Ana.
E aí a gente vem daí para sair depois para queixas, metas e plano de intervenção. Qualquer dúvida, nos chamem, conversem conosco. O objetivo é que essa troca exista e que trabalhemos em conjunto para que vocês ganhem funcionalidade e que o Brain seja o que a gente procurou desde o início construir, né, Thiago? Assim, a principal ferramenta de auxílio do reabilitador na clínica. Perfeito. Então vai ser daqui 15 dias após o jogo, né? Do dia 24, é isso? Vamos deixar dia 1º de julho? Vocês vão receber na rede social, nós vamos mandar por e-mail, mas a gente volta dia 1º de julho, às 19 horas, Ana, com o seu caso daqui para frente. A gente está pensando também, vamos ver como é que vai ser a demanda de vocês em relação a isso também, mas a ideia é ter um por semana em que a Fabrícia continue falando de casos diferentes e passando por todo o processo, né? Porque agora a gente está falando no início do paciente, vamos falar do plano de intervenção, vamos falar do acompanhamento durante o tempo, mas estamos pensando em ter uma outra, talvez semanal, talvez quinzenal, que é para tirar dúvida mesmo, sabe? Qualquer pergunta que vocês tenham, a gente vai ter meio que um outro momento como esse em que vocês possam entrar e fazer pergunta e trocar ideia, e até mesmo trocar ideia entre vocês sobre como vocês estão usando, o que vocês estão achando legal e tudo mais. Então tem essa ideia de um outro espaço para tirar essas dúvidas também. Mais técnicas, né, Thiago? Isso. Combinado? Obrigado, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada. Ana Cláudia, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. A gente vai conversando por WhatsApp da paciente, tá bom? Combina, muito obrigada, viu? E vamos juntos, pessoal. Muito obrigada. Vamos. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Vou só colocar meu e-mail aqui, tá? Obrigado, Francéia. Tá, vou colocar aqui. Tá bom, Que maravilha. obrigado. Tá, vou escrever aqui.